Gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Sempre informando que esse estudo ele é organizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. E sempre comentamos no início que aquelas pessoas que assistem às gravações, que se quiserem participar ao vivo, o estudo é realizado às sextas-feiras, às 19 horas, aqui de Curitiba, e aquelas que assim quiserem, basta entrar na nossa página, www.brilhodosenhor.org.br, lá terá os caminhos, a pessoa faz uma inscrição, e ela receberá um link e poderá participar ao vivo conosco, aqui às sextas-feiras. E também, lá encontrará um link, uma playlist dos estudos anteriores, bem como também estudos da Revista Espírita e os outros estudos que a casa promove, outro material de estudo para aqueles que realmente gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, nós estamos no estudo número 43, e no estudo de hoje nós estamos na parte da conclusão do Livro dos Espíritos. Só lembrando, aquelas pessoas que nos acompanharam, e aquelas que não acompanharam, elas poderão lá ver os estudos anteriores, como eu disse, que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, ou alguns falam 4 livros, mas eu gosto de falar 4 partes, né? Então nós estudamos até semana passada a última parte, a 4ª parte, e agora nós estamos entrando na parte da conclusão. Só relembrando, sim, as pessoas que começaram a estudar o estudo recente e não estudaram as outras aulas, que nós já estamos programados já para o início do 15 de março, agora de 2024, nós iniciarmos novamente o Livro dos Espíritos a partir dos primeiros capítulos. Então, também lá no nosso site, as pessoas vão encontrar lá, aqueles que estão aqui no grupo já recebem o link, nós vamos mudar o grupo de WhatsApp, mas aquelas pessoas novas podem ir lá, se inscrever e também poderão participar desde o início, desde a parte da introdução do Livro dos Espíritos. Então vamos lá agora, conclusão do Livro dos Espíritos, capítulo 1. Kardec começa assim: quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que sob a ação do ímã se movimenta em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem do espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, na qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem, sabei vós, que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia
pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa fé e os adjuro a que digam se se der ao trabalho de estudar o que critica. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que você não conhece, que você não sondou com o escalpelo do observador consciente, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que, se houvéssemos apresentado essa filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretende dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo. Mal lhe dispensaram simples olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava da noz pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração de sua origem. Suponde que esse livro é obra de um homem. E dizei, do íntimo e em consciência, se depois de os terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombar. Capítulo 2. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Como o materialismo é uma doutrina os adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e treiná-los a consciência. Eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E, coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhece e não compreende melhor que ao Espiritismo. Por ponto de mira, toma o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, dizem, pois, que o Espiritismo se funda no maravilhoso. Não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação, senão um conjunto de comunicações extraterrestres? Extraterrenas, né? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações. Que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que no sentido litúrgico constitui derrogações da lei da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é desse ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres. Isto é, se em certos casos houve, Deus, por bem derrogar as leis eternas,
que regem o universo. Permite a esse respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm a aparência. E parece tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá, que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim, pois o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Conseguintemente, os que atacam por esse lado mostram que ou não conhece, e ainda quando fossem os maiores sábios, lhes diríamos: se vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois, sois apenas meio sábios. Terceiro, dizeis que desejais curar vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferiríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença, demonstrando a existência e a imortalidade da alma. O Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaríeis se amar a isso? Mal? Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo, e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício
aquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se lhe acabará. Que amanhã, talvez, ele não será mais do que uma velha máquina, desmantelada e atirada ao monturo? Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Essas são questões muito profundas, né, gente, em termos da filosofia, né? Que, infelizmente, por alguns séculos, também no início, as igrejas pregavam essas ideias, né? Nós comentamos, inclusive, no último estudo, na quarta parte, sobre as penas, né? Penas eternas do inferno, essas coisas tipo assim, né? Muito profundo essas reflexões. E o Kardec continua. Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Eu preciso acreditar naquilo, né? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais. E dessa inveja a vontade de apoderar-se do que a estes pertence. O passo é curto. E é que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever. Mas em, mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento, de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença existe, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumes a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe. Só a matéria rende ele homenagem. Quarto, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirar-lhe essa certeza, e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora, se aplicando a parcial e incompletamente, ofere ao homem tanto bem que não conseguirá quando fizer dela base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto desde que ele já deu 10 passos, possível é dar 20 e assim por diante. Do futuro você pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que, pouco a pouco, se extinguem as antipatias de povo para povo.
Diante da civilização, diminuem as barreiras que separavam. De um extremo ao outro do mundo, ele se estende as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas. E os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita para confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. Aí ele cita aí as questões 789 e 793, né, gente? A todos estes respeitos, no entanto, hoje ainda estamos da perfeição. E muitas ruínas antigas ainda se tem que abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Da barbárie, né? Poderão, acaso, essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é em si mesmo uma lei da natureza? Tendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não o será mais do que a presente? E há que lhe há de suceder? Pelo há, pela força das coisas. Primeiro, porque com as gerações Primeiro, porque com as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, e que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livre dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz, e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem que o progresso careceria de objeto. Em que consiste para ele o progresso? Se ele não devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá-se esta impossível sem a segurança nas relações sociais. Segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Os que dizem, quinto, né? Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipso facto a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal, uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade.
Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo. Longe dele amortecer o ímpeto, parece ter-lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica, porque repetidas vezes os espíritos hão dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem querer, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade, entre aspas, né, os dois espíritos que citaram essa parte aí. Por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que aprofundam e que nelas vem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um, o que acima de tudo quer é sua felicidade, nada há de surpreendente que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. Três períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade do fenômeno produzido desperta. Segunda, a do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, e o terceiro virá inevitável. Aqui é muito importante, né, gente? Porque a gente ouve assim, algumas pessoas comentando, e eu já ouvi isso também, a pessoa. Vamos falar aqui do livro dos Espíritos, a pessoa fala, poxa, mas você está listando o livro dos Espíritos, por que você está listando de novo? Então, quer dizer, os próprios Espíritos nos recomendam que nós estudemos, continuamos estudando sempre. Então, vamos partir desse princípio aí. A primeira vez nós temos somos curiosos para saber o que está lá, vamos partir aqui do estudo do livro dos Espíritos, da Revista Espírita. Aí a segunda parte, quando a gente começa a estudar já um pouquinho mais profundo, que é o que nós estamos fazendo hoje, você consegue já refletir sobre toda essa parte aí da filosofia. Agora, essa última parte aí, que é o mais difícil, né? É como se dizer assim, a pessoa às vezes fala, eu sou espírita, já estudei o livro dos Espíritos, já estudei o Evangelho, já estudei o livro do Médio, já estudei o Céu e Inferno, já estudei as obras do Chico, lá, de André Luiz e tal. Já vi, já refleti, já em grupo. Eu dizia assim, se eu conversasse com o espírito, eu dizia assim, bom, então agora pratique isso, né? Aí é que é mais difícil, né? A aplicação das consequências, né? Você aplicar isso no teu dia a dia, no seu cotidiano. Isso realmente é muito difícil, né? Digamos que nós ficamos sempre ali na segunda parte, ali, vamos estudar um pouquinho mais, vamos refletir um pouquinho mais, mas para pegar essa terceira parte, aplicar todo esse conhecimento no nosso dia a dia é difícil. E continua aqui, ó. O espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo
mas bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange as cordas mais sensíveis do homem, a da felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atingir as massas, ele vai felicitando os que compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunho, dizem. A parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela, encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que, no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela, a filosofia espírita, né? Me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundaria se torna a questão dos fatos materiais. Vou repetir aqui, desculpa. Ao lado de tudo isso, secundária, né? Secundária se torna todas as questões dos fatos materiais. Querei-vos todos que ou atacais o meio de combatê-lo com êxito, aqui eu tente. Substitui-os por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ela resolveu. Dai ao homem outra certeza, que o faz mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance desta palavra. Certeza, porquanto o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contentei com dizer, isso não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isso não é real. Nunca o foi, não pode ser. Se não é, dizei o que o é em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houveres feito isso, tereis direito de o atacar. O espiritismo é forte, porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, porque ele mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida terrestre. E, ainda, porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis ao sofrimento desse mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós ofereceis o nada por perspectiva
e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesitem entre as duas doutrinas? Sexta, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredo. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo mundo. Deseja né, para todo mundo. Não reclama crença cega. Quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr-lhes fim? Não, porque produziria o efeito de todas as perseguições, ou de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente, e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo todos ser médios, quem poderá impedir que uma família no seu lar, quem poderá impedir que uma família no seu lar, o indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entre em comunicações com os espíritos, a despeito dos esbirros e mesmo na presença deles? Se as proíbe no país, poderão obstar-se a que se verifique nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos dois continentes não há lugar onde não existam médios para se encarcerarem todos os médios, precisa fora que se encarcerasse metade do gênero humano. Chegasse mesmo, o que não será mais fácil, a queimar todos os livros espíritos, e no dia seguinte estariam reproduzidos
Porque inatacável a fonte de onde manam, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O espiritismo não é uma obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramos-los por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que todas as outras, porquanto nela nos depara o princípio de tudo que há nele. Os espíritos, em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos. E salva a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre uns e outros mais do que uma simples diferença de nomes. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios o que será dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Este o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos ou ainda com perseguições? Se a prescreverem de um lado, se a proscreverem de um lado, renascerá noutras partes, no próprio terreno, donde a tenham banido, porque ela está na natureza, e o homem não é dado a aniquilar uma força da natureza, nem opor o veto aos decretos de Deus. Que interesse, ademais, haveria em obstar-se à propagação das ideias espíritas? Exato, que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas é certo que desses abusos há quem aproveite a coletividade humana, eles prejudicam. Coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem, tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Sétimo, o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios da filosofia que delas decorrem e da aplicação nesses princípios. Foi bem um pouquinho que foi falado antes, né? Daí, 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. Aí cada um pode se enquadrar aí onde que ele está, né?
Primeiro, os que creem nas manifestações. Esse limite a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais. E o terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Olha aí, gente. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade. E compreendem igualmente que essas modificações não podem deixar de senão operar senão no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeira, né? Primeira categoria. A dos que negam sistematicamente tudo o que é novo, ou deles não venha e que falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertence todos os que não admitem senão o que possa ter o testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver, e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhe seria convir que não tem razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe, está dito. São os incrédulos de caso pensado. Ao lado desses, pode colocar-se os que não se dignam de dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poder dizer, quis ver e nada vi. Não compreende que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. Segunda classe, né? Dos que negam o espiritismo. Né? Os do que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Para estes, o espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências. Atacam-no como a um inimigo. Terceira classe, né? Há dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa severa aos seus atos ou às suas tendências. Tomando ao sério o espiritismo, os embaraçaria. Não rejeitam, nem o aprovam. Preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. O segundo pela ambição. Terceiros pelo egoísmo. Concebe que nenhuma solidez, tendo essas causas de oposição, venha a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonista, a dos que em patentes provas contrárias se apoiassem, demonstrando estudo laborioso e porfiado, né, da questão. Todos apenas opõem a negação. Nenhum aduz demonstração séria e irrefutável. Por a presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. A ação que estas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau, em todos os que professam, mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco,
representa sempre uma melhora. Será quando menos poder dar prova da existência do mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso deriva da só observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem outra coisa, que não somente os fenômenos mais ou menos curiosos, diversos, são os seus efeitos. O primeiro, e mais geral, consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porquanto o espírito defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que leva a aceitar sem queixa, sem pesar, uma morte inevitável como a coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que, que tem do estado que ele segue. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, 3/4 partes de sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderações no desejo. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias de existência. Por isso que a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que temos a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que são caros. Oferece ao espírita suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo a que se assiste incessantemente da vida de além-túmulo, cujos misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. O terceiro efeito é o de estimular no homem a indulgência para com os efeitos da lei. Todavia, cumpre dizê-lo o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil de desraigar. Toda gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada prive. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérflua quando de suas pessoas se trata. Por isso, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. Bom, gente, era isso que eu tinha preparado para hoje. Vai dar continuidade, ainda tem lá no 7º, né? O 8º, quer dizer, tem mais algumas questões bem bacana para a gente estudar, né? Então, como o tempo é muito longo, então nós tivemos que dividir ele nessas partes, né, para facilitar, porque realmente é bastante estudos. Está livre aí para se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, algum questionamento,
nós sempre deixamos esse momento no final aí para muito profundo, né, gente? Nós que eu sei que aqui muitos de nós que estamos aqui são pessoas que convivem nas casas espíritas, né? Que participam, muitos participam em grupo mediúnico, outros participam nos diálogo fraterno, em outras atividades de caridade. E aí nós sempre estamos deparando com pessoas que chegam na casa espírita pela primeira vez. E nós temos que ter conhecimentos e embasamento para falar para elas o que é realmente o espiritismo, essa filosofia, né? Por isso a importância de nós estudarmos bastante isso. Um comentário? Nada? Bom, então convidamos vocês para o próximo estudo, sexta-feira. Provavelmente vai ser o último estudo do livro, que depois retornaremos no começo, como eu falei antes, né? Então, não perca, né? Vamos estar aqui junto. Quem que poderia fazer a nossa prece agora, no encerramento? Ninguém se manifestou? Bom, gente, então vamos. Eu mesmo faço, não tem problema nenhum. Então vamos agradecer a Deus por podermos participar desse estudo, dessas reflexões, dessa filosofia tão profunda, tão grandiosa. Obrigado, mais uma vez, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que estiveram conosco essa noite, nos intuindo e nos abrindo as nossas percepções para podermos assimilar o máximo possível desse estudo tão grandioso e tão profundo. Assim, com nossa gratidão, vamos encerrando os estudos desta noite.